Olá! Se preparar para concurso público já é um desafio e tanto, né? E quando chega na parte de informática, muita gente sente um frio na barriga. Mas olha, não precisa ser assim. A gente está aqui hoje para desvendar um dos tópicos que mais aparecem nas provas, o sistema operacional Windows. Vamos juntos entender os conceitos e principalmente as armadilhas que podem garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Bom, para começar do jeito certo, vamos partir de uma pergunta bem fundamental que vai servir de base para tudo que a gente vai conversar. No coração de tudo que acontece num computador, o que é que comanda o show? E a resposta está aqui. É o sistema operacional. A melhor forma de pensar nele é como o grande maestro de uma orquestra. É ele que garante que todos os instrumentos, ou seja, os programas e as peças do computador, toquem em harmonia. Entender bem esse papel é o primeiro grande passo. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Nesta primeira parte, o nosso foco é exatamente este: entender o que o sistema operacional, e no nosso caso o Windows, realmente faz para merecer esse título de maestro. Ele é o verdadeiro gerente geral. É ele que organiza seus arquivos e pastas, que controla a memória e o processador para um programa não atropelar o outro. É o sistema operacional que permite que tudo rode direitinho. Basicamente, é ele que faz a ponte entre a gente e a máquina, comandando impressoras, teclados, enfim, ele está por trás de absolutamente tudo. Certo? Agora que a gente já sabe o que ele faz nos bastidores, vamos dar uma olhada no palco. Nesta segunda etapa, vamos explorar os elementos principais da interface do Windows, que é basicamente o cenário de quase toda a questão de prova sobre o assunto. Esses aqui são os nomes que a gente precisa ter na ponta da língua. A área de trabalho, que é aquela tela principal, sabe? Os ícones, que são os desenhos dos nossos arquivos e programas. A barra de tarefas, que fica ali embaixo mostrando o que está aberto. O famoso menu iniciar, que é o portão de entrada para quase tudo. E, claro, a janela, que é onde cada programa aparece. Parece óbvio, mas na prova, saber o nome técnico de cada coisa é crucial. E agora, atenção, aqui está uma das pegadinhas mais clássicas que existem. A diferença entre arquivo e atalho. Pensa assim, o arquivo é a coisa de verdade. O seu documento, a sua foto. O atalho é só um post-it, um bilhetinho que aponta o caminho para o arquivo original. Se a gente apaga o atalho, o arquivo continua lá seguro. Agora, se apagar o arquivo, aí não tem jeito. E aqui vai outra confusão muito comum que as bancas adoram explorar. Minimizar não é a mesma coisa que fechar. Quando a gente minimiza uma janela, o programa continua aberto, rodando. Ele só fica ali, escondidinho na barra de tarefas. Já quando a gente fecha, aí sim, o programa é encerrado de vez. Muito bem, já sabemos nos localizar na interface. Agora, vamos um pouco mais fundo, para entender a lógica por trás da organização de tudo isso. Entender como o Windows organiza as informações é fundamental. Todo arquivo no computador tem um endereço único, quase um CEP, sabe? É o que a gente chama de caminho. Olha só esse exemplo. O C, dois pontos, é unidade, como se fosse o armário. Dentro dele tem a pasta Users, que é uma gaveta, dentro a pasta Tiago e assim por diante, até chegar no arquivo final. É uma hierarquia, sempre do mais geral para o mais específico. E tá vendo aquele finalzinho no nome do arquivo, depois do ponto? Isso é extensão, tipo o sobrenome dele. É a extensão que conta para o Windows que tipo de arquivo é aquele. Se termina em .docx, ele já sabe, opa, chama Word. Se é .jpg, é uma imagem. Se for .exe, cuidado, é um programa, um executável. Cada um na sua. Ok, já passamos pela teoria, pela organização, agora vamos para a ação. Vamos focar naquilo que otimiza o nosso tempo e que as provas simplesmente amam cobrar: as ações e os atalhos de teclado. Copiar ou mover, o famoso Ctrl+C, Ctrl+X. É super importante entender isso. Quando a gente copia, a gente cria um clone, uma duplicata. O original fica lá, quietinho no lugar dele. Agora, quando a gente move ou recorta, a gente está literalmente mudando o item de lugar. Ele sai do local original. E um detalhe, tanto para copiar quanto para mover, a ação só termina quando a gente cola, usando o Ctrl+V. E na hora de apagar algo, muita calma. Se a gente aperta só a tecla Delete, o arquivo vai para a lixeira. Dá para se arrepender e restaurar. É o jeito mais seguro. Agora, se a gente segurar a tecla Shift junto com o Delete, aí a coisa é séria. O arquivo é excluído permanentemente. Ele nem passa pela lixeira. É um adeus definitivo, então muito cuidado. E por falar em atalhos, aqui vai uma lista de ouro. Esses aqui são campeões de aparecer em provas. Ctrl+A para selecionar tudo, F2 para renomear, o Alt+Tab para pular de uma janela para outra, é um clássico. E o Alt F4 para fechar as coisas. Ah, e os atalhos com a tecla do Windows. O Windows E abre o explorador de arquivos na hora e o Windows L bloqueia o computador.
Vale a pena memorizar esses, viu? Pronto. Chegamos no topo da nossa pirâmide. Agora é hora de testar tudo que a gente viu e aprender a não cair nas pegadinhas que as bancas adoram preparar. Vamos fazer um quiz rápido para ver se os conceitos estão afiados. Primeira questão, vamos lá. Se a gente excluir um atalho, o arquivo original vai junto, certo ou errado? Errado. De jeito nenhum. Como a gente já falou, o atalho é só um apontador. Apagar o atalho é como rasgar um endereço anotado num papel. A casa continua lá no lugar dela. Próxima. Minimizar uma janela e fechar um programa dá no mesmo? Errado de novo. Não é a mesma coisa. Minimizar só tira a janela da nossa frente. O programa continua ali, vivinho da Silva, rodando em segundo plano. E para fechar, a mais traiçoeira de todas. É verdade que todo e qualquer arquivo que a gente apaga vai para a lixeira? Olha a pegadinha aí. A resposta é errado. E essa é clássica. Lembrem-se das exceções. Se usar o Shift mais Delete, o arquivo não vai. E outra, arquivos deletados de pendrives ou de pastas na rede geralmente também não vão para a lixeira. Eles são excluídos direto. Fiquem de olho nisso. Para amarrar tudo e levar para a prova, guardem essa frase, esse mantra. Programa executa, arquivo armazena, pasta organiza e atalho aponta. Se a gente entender bem a função de cada uma dessas peças no quebra-cabeça, a chance de acertar as questões sobre o Windows aumenta e muito. É dominar esses conceitos que vai garantir aqueles pontos decisivos.